Meus queridos, o vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de uma treta, né? De uma treta polêmica, de certa forma, envolvendo bullying em uma atriz famosa aí de Hollywood que está ali participando da série da HBO neste exato momento, The Last of Us Parte 2, a famosa Bella Ramsey. E obviamente tem algumas pessoas, inclusive eu não tenho medo de falar aqui, os nerdolas, sejam eles criadores de conteúdo ou sejam vocês que não têm canal, mas se identificam aí com a gente, com a nossa luta, com a nossa causa aqui. Obviamente poderíamos ter melhores atrizes sendo representadas em alguns papéis, inclusive neste que a gente vai falar aqui. E é claro que teve um determinado criador de conteúdo famoso na internet. Vocês já sabem qual treta que é, qual a polêmica, né, envolvendo ali que deu início no X. Eu fiz um vídeo react ali em cima do tio Fred, que seria o Peter contra o Giga. Mas obviamente que os outros criadores de conteúdo se mobilizaram para fazer vídeos. Detalhe, ninguém, vamos fazer vídeo. Não, isso não acontece, tá? Só que a gente assiste, percebe o que tá acontecendo e acaba se incomodando com algumas coisas que são ditas, porque de certa forma, por mais que são generalizadas, o ataque ele é meio direcionado, né? A gente sabe disso, ninguém aqui é criança e entende isso. E nesse momento eu acabei perdendo o time, né, de fazer. Ele fez, no fim, eu pensei que ia ficar só no campo das postagens, como a gente viu lá no React. No fim, obviamente, teve a resposta definitiva parte 1 e pelo jeito não se conteve, teve a resposta definitiva parte 2 a lá Peter Way, né, jeito de ser. Agora, eu perdi esse time, eu ia fazer um react, já tem vários vídeos, o Mago fez um vídeo, o Giga fez uma série de vídeos, né, com ali parte 1 de 9, que é tipo a Lei Maria da Peter, que ficou muito engraçado, a gente vai ter até uma live aí no canal. E aqui a gente vai falar um pouco a respeito sobre isso, né, aproveitar e contextualizar um por cima, mas fazendo um react do nosso querido amigo Macho, que está de volta no YouTube, e ele resolveu falar a respeito deste conteúdo aí que está acontecendo nesse exato momento. Então bora lá pro vídeo. Fala galera raiz, meu nome é Alan, sejam bem-vindos aqui no canal. Olha só, mais um react comigo aí. Agora desta vez, se eu não me engano, não é a primeira vez, tá? Talvez o primeiro, talvez segundo react aí em cima do canal do nosso querido amigo Macho Geek. Ele está de volta, né? Finalmente está trabalhando, né? Que a gente brinca muito, né? Não trabalha. E ele resolveu aí trazer esse vídeo, né? Que é um tema bem pertinente do que está rolando agora. É um assunto delicado. Antes de a gente entrar e fazer esse react, eu queria aproveitar enquanto você está assistindo aqui. Primeiramente, deixa o seu like, ajuda demais esse canal. A gente sempre tem que pedir no começo, muitas vezes as pessoas vazam logo no início, assistem tantos minutos, depois saem. Então deixa o like, não esqueça. Comente também, principalmente, o que você acha a respeito de tudo isso que está acontecendo, tá? Seja sincero, coeso e principalmente respeitoso aqui com essa pessoa que vos fala neste exato momento e neste canal, tá bom? E muito importante, né? Eu queria também deixar bem claro, eu não sei, eu vou estar assistindo, eu gosto de fazer isso, né? De assistir, fazer esse react junto com vocês, assistindo em primeira mão. Eu não assisto antes e depois reassisto, é uma vez só, tá? Mas eu não sei exatamente quais pontos serão abordados em vista do Macho Geek, mas eu queria deixar claro algumas coisas, né? Eu não sei se eu deixei claro naquele vídeo do tio Fred, caso você já tenha assistido, você pode me dizer aí, né? Porque eu não vou lembrar, memória de velho. Ou, se você não assistiu depois, também pode assistir, recomendo você assistir aí, maratonar outros vídeos aqui no canal. Mas eu gostaria de reforçar o seguinte: bullying é uma coisa que eu também sou extremamente contra, tá? Da mesma forma que a própria liga como um todo já oficializou que não gostamos de cancelamento. Eu acho que de uma pessoa sã, boa, a gente abomina esse tipo de coisa. Porém, trazendo para o campo do bullying, é uma coisa que
Não é um Peter Jordan com 14 milhões que vai fazer um vídeo que a situação em relação a bullying vai mudar, tá? Não tô falando assim, eu sofri bullying, tá? Eu já fiz bullying, não vou negar. Eu acredito que todos na vida, em algum momento, já fez esses dois. Ou sofreu ou fez bullying, tá? E continua fazendo, enfim. Principalmente quando a gente tem uma certa liberdade com a pessoa próxima, relacionamento, amigo, a gente tende a fazer isso com mais frequência, com um teor maior, enfim, porque a gente tem uma liberdade a mais com essa pessoa. Então, esse tipo de coisas aí existe desde sempre e acredito que vai continuar existindo. Infelizmente, que isso tende a desencadear uma questão de depressão na pessoa, dependendo se a pessoa é fraca mentalmente, a pessoa já tem alguns problemas dentro de casa com seus pais, falta de pai, falta de mãe, outros problemas que a gente desconhece e ainda tem que sofrer esse tipo, de bullying, que daí desencadeia, sei lá, a pessoa tirar a vida, arrasta pra cima ou fazer outras coisas. Mas essa questão que veio à tona do bullying, que o próprio Peter ele trouxe à tona, foi justamente por causa de pessoas, principalmente nerdolas, criticarem o visual, a aparência da Ellie, da Bella Ramsey. A Bella Ramsey, vamos ser bem sinceros, eu não acho ela bonita, tá? Se alguém acha ela bonita, tá bom, é o seu gosto, tá? Cada um tem o seu gosto, então a gente tem que respeitar isso. Agora, quando um criador de conteúdo, quando um fã realmente vai lá e comenta sobre essas escalações de alguma determinada série, filme, a gente espera um mínimo de coesão, que seja bem real, oficial, bem próximo da obra, do livro, do mangá, do quadrinho, do jogo, nesse caso. É óbvio que a própria atriz mencionou que, mas veja bem, eu não pareço como uma atriz, é meio difícil e tal. Mas se a gente for buscar na vida real, sim, tem cosplayers, tem atrizes que são mais próximas da Ellie do que a própria Bella Ramsey. Mas aí é uma questão de você entender o backstage, o que tá acontecendo hoje no mundo, questões feministas, eu já disse isso antes, que eles querem trazer mais mulheres feias, mais coisas a retratar. E quando alguém comenta a respeito, sempre tem algum tipo de proteção, alguma barreira para se blindar contra aquela crítica. E uma outra coisa que eu gostaria de oficializar aqui, eu já disse isso e eu reforço novamente. Pessoal, uma coisa que tem que deixar clara, eu vou questionar aqui, mas eu sei que o Peter não é criança, eu acredito e espero que ele entenda isso, mas eu sei que também entra questões, isso é meu ponto de vista, de visualização, de engajamento, empreendedor, ele tá indo aonde estão falando bastante, então ele se meteu lá, por mais que seja uma coisa meio, não faça sentido as groselhas que saem da boca dele, tá? Uma coisa que a gente precisa entender aqui é o seguinte: a partir do momento em que você vira uma figura pública, você é um jornalista, um ator, uma atriz, um influencer, um jogador de futebol, enfim, qualquer tipo de celebridade, você irá receber críticas, tá? Você vai receber críticas, sejam elas positivas, sejam elas negativas, levando do campo de Hollywood, da cultura pop, de filmes e séries, sobre a sua atuação, se ela tá boa, se ela tá ruim, se a maquiagem tá boa, enfim, sobre tudo. Isso já é de se esperar. Eu, que não estou dentro desse universo de cinema, eu entendo isso. Então, olhando para a Bella Ramsey, mas claro, ela é nova, tem 19, 21 anos, não é de se esperar, principalmente dessa nova geração, de entender algumas coisas que deveriam ser óbvias, Então, meus queridos, se você está ali e não entende que vai ter essas críticas, seja na sua beleza, não sei o que a gente tem várias coisas que acontecem no mundo inteiro. Não tem lá eu esqueci o nome daquele ator que fez o pianista, tem um puta nariz torto, o Owen Wilson, o pessoal sempre fala cara, olha que estranheza no nariz, olha não sei o que, o pessoal fala da minha voz.
eu estou entrando no campo virando uma figura pública, eu entendo que o pessoal vai falar minha voz. Minha voz não é perfeita, entendeu? Então esse tipo de coisa vai acontecer. Agora, se você não é maduro o suficiente para entender que esses tipos de críticas sejam boas e não são todos os dias que vão ser boas e terão tempos ruins, você tem que sair daí, porque isso aí não é pra você, certo? Você precisa entender que isso não é pra você. Vou dar um exemplo. Figura pública, principalmente, eu não sei se eles sempre querem tentar estar no campo da ser relevante, se manter notável, que as pessoas estejam falando dela. Eu até já brinquei, seja bem, falando bem, eu fale mal, mas fale de mim. Não sei se esse é o caso do Peter. Enfim, mesmo se tornando relevante, mesmo quando não faz sentido as coisas que ele fala, e mesmo que o mundo basicamente tá apontando que ele está errado, mas mesmo assim ele está convicto e fiel naquilo que ele acredita. Tudo bem. Mas acho que não tem o quê? Uns 5, 6 meses atrás que não sei se vocês conhecem, o filho do Smith, o Jaden Smith, teve um evento, não sei se é de música, de moda, eu acredito que era de música, que ele foi lá e tem sempre aquele red carpet, aquele momento que eles têm lá o backdrop, estão tirando foto, e ele foi com basicamente um castelo na cabeça. Meu, o próprio ator, né, ele, o Jaden Smith, cantor, ele se colocou numa postura em que está dando liberdade para as pessoas zoarem ele. Talvez essa foi a intenção, talvez essa foi a intenção de se tornar relevante por algum mês sendo falado. Então tem essas coisas que são pertinentes e acontecem, só que a gente não pode deixar esquecer isso. E tem outros casos bizarros aí que acontecem e não tem muito o que fazer. Agora, a gente deixar de falar e comentar a respeito, isso é errado, a gente tem que falar, isso é uma opinião nossa, só que é uma forma de blindagem contra uma pessoa que, a princípio, não é porque ela apagou as redes sociais que ela consegue fazer facilmente, ela nem tem que fazer bons atores, que nem o Murphy lá, o cara que fez o espantalho, que fez o Oppenheimer, ele nem rede social ele tem, ele nem sabe o que acontece, então ele já meio que se blinda contra essas coisas, porque ele sabe o que acontece, então ele prefere nem perder o seu tempo, que é o que mais justo, né? Sim, principalmente pessoas que são fracas não deveriam nem estar na internet, já evitar esse tipo de crítica para não ficar para baixo, enfim, né? Mas vamos lá, vamos ver o que o nosso querido amigo Macho tem a dizer aqui. Bom, tem uma outra coisa que eu queria reforçar aqui, é o seguinte, tem muitos nerdolas que nos acompanham, que acompanham eu aqui no meu canal, acompanham aí a Liga Nerdola como um todo, e já comentaram, né, fica esperto com o Peter, ele não é nerdola, ele é lacrola, tal, o pessoal já comentou isso aí, e eu sempre digo, né, pessoal, enquanto alguém ou qualquer pessoa que entrar na Liga Nerdola, é a mesma coisa que você entrar numa família, você espera-se minimamente que você respeite o próximo, até a pessoa começar a dar sinais que não dá para ser confiada, que é o caso do Peter. Eu achei muito legal o fato dele ter entrado por um determinado momento e tal. E esse vídeo, que eu até fiz um vídeo na época, batendo palma e falei assim, porque são esses momentos em que a gente percebe em alguns criadores de conteúdo e fala assim, cara, esse é um nerdola, a gente brinca, pô, é um nerdolão. Eu já falei isso do Cross, já falei do Games Edu, já falei até do Mago, por mais que tenha algumas ideias divergentes da nossa, mas ele ainda tem algumas posturas, às vezes, de nerdola. E essa postura, nessa época em que o Peter, não sei se ele estava na casa do Vilela ou vice-versa, ou o Vilela estava na casa dele, e eles estavam ali batendo um papo, esse foi um momento em que eu senti que o Peter, a princípio, tinha tomado a Red Pill, porque ele realmente estava dando a entender que era um nerdola. Tá? Mas em algum momento, né, eu até fiz o react, o próprio Tony do Heróis e Mais resgatou esse vídeo, eu repostei. Essa é a versão em que os nerdolas abraçaram o Peter. E, por sinal, prestem bem atenção, ele entra em contradição com tudo, basicamente, ou pelo menos de ele falar sobre a beleza da Bella Ramsey. Olha só o que ele fala aqui. Olha só o que ele fala aqui. Vou até aumentar aqui pra vocês. Olha lá, olha isso. A gente não pode tirar a opinião do nerdola. Se o nerdola acha a atriz diferente, a atriz ruim pra aquele personagem, pô, é a opinião do cara. Pô, é a opinião do cara. Pô, é a opinião do cara. Opinião do cara. Olha só, é a opinião do cara.
Não pode deixar, olha lá. Deixa o cara falar que achou fulano feio, fulana feia. Você não parece? É isso que eu falo pra vocês. Aqui ele foi mais direcionado. Ele falou, deixa o Nerdola falar. Só que o diálogo dele agora, a narrativa que tá saindo da boca do Peter, é muito lacrola. Ele generaliza pra não receber ataque. É que ele sabia que o pessoal ia fazer vídeo, como a gente tá fazendo, porque ele está falando da gente. Não tem como a gente não deixar... Assim, eu não gosto, não é uma coisa que eu gosto de fazer. Não tô tentando, vou me aproveitar, vou tentar ganhar view, like. Não, muito pelo contrário. É que diz respeito a mim, porque ele tá falando justamente porque é uma coisa que também me incomodou. Eu não gostei da Bella Ramsey como a Ellie. E eu acredito que sim, a HBO tinha capacidade de fazer melhor e trazer uma atriz muito melhor. Agora, eu tenho que me satisfazer, eu tenho que me contentar com migalha. Cara, me desculpa, se você aceita isso aí, cara, é você. Eu não quero isso pra mim. Isso eu digo na minha vida inteira, entendeu? Mas olha aí, ó. Fulano feio, fulana feia. Não combinou com o papel, não gostei, achei ruim. Pô, o cara tem a opinião dele. Fica tu lindo, porque... Detalhe. Quem procura acha. Se buscar entre os vídeos do Peter, com certeza até pega algumas outras coisas dessas que ele falou, ou mesmo ele fazendo bullying. Aquilo que ele mesmo está lutando. Então, assim, ai, mano, olha, incrível, mano. Porque tem essa guerra entre nerdolas e lacrolas, que as pessoas chamam, né? A gente não pode tirar o... É isso, cara. Mas vamos lá, vamos pro vídeo, você vai se estender aqui. Vamos pro vídeo. Aí tem uma outra coisa, eu tenho que falar, cara, eu vou ter que falar. Outra coisa legal é o seguinte. Tem os atores, tem os influencers que eles entendem, que é o caso, eu fiz até essa postagem no X aqui, eu vou dar um zoom, não sei se vocês conseguem ver aqui, que é o seguinte, eu fiz ali, né, a diferença de Marquito, que é a comparação que tá rolando aí na internet, versus a Bella Ramsey. O cara sabe que é feio e liga o foda-se. E ainda cai na zoeira. Logo, galera ama o cara. A outra, Bella Ramsey, é dodói. E aí vem os puritanos defender ela. Porque, né, Davi o engajamento. É isso aí, cara. E ele entra na zoeira. Ele lá no programa do Ratinho fez camiseta, fez zoeira. Esse é o tipo de pessoa que as pessoas acabam gostando. Esse tipo de pessoa. A Sydney Sweeney, que bonita, e ainda tira onda, faz zoeira com aquilo que ela mesma fez, que entende que é bosta. Madame Teia. Enfim, esse é o tipo de pessoa que a pessoa tem que se comportar. Mas é aquilo, a gente lida com pessoas, nem todas vão seguir na mesma linha, não é mesmo? Mas vamos lá ver o que o grande macho tem a dizer. Vamos lá. O que aconteceu com essa garota? Tem um vídeo também, tem uma live, na verdade, recente no canal que falaram. Eu não lembro quem dos participantes da bancada que disse que tem um canal dela, que ela antes ela se tornar famosa, né? Ela tinha vários vídeos acho que não sei se era música cristã, que daí foi meio que deletado, mas teve um canal que começou a resgatar esses vídeos dela, né, que é aquilo, entra em Hollywood, a gente sabe que como que é, né, você entra ali, o tipos de coisas que devem acontecer, que a gente nem fica sabendo, mas suspeita, né, vamos lá. É absurdo. Você deve ter ouvido por aí que essa criança desativou as redes sociais após sofrer bullying na internet. E obviamente você, eu e todos nesse canal somos contra o bullying. Exato. Eu disse isso já no início do vídeo, tá? Já trouxe a minha opinião pra daí a gente ver se alguns dos meus pontos que eu mencionei casam aqui com o próprio Macho Geek, tá? Acontece que toda essa história que você ouviu é mentira. É isso mesmo. Essa criança, Bella Ramsey, hoje já é uma atriz adulta. 21 anos, viu? Não é não. E tem 21 anos de idade. E detalhe, tá? 21 anos de idade, lá nos Estados Unidos, na verdade, acho que com 16, aqui é com 18, com 16 já é considerado adulto, tá? 16 já é considerado adulto e já pode tirar carteira de motorista, então não é criança, não. Ela teve um canal cristão quando era uma garota que durou alguns meses, agora olha só. Esse canal está parado há 5 anos e hoje ela se declara uma pessoa trans não binária que apoia a Palestina. You're non-binary? Yeah, and so I've never been like strict about
Isso aqui também, assim, eu não sei se... Eu já disse, né? Porque tem muitas da questão, o pessoal mais novo, é muita questão de modinha. Tem muitos aí que depois de muito tempo diz ser alguma coisa, né? Se identificaram com alguma coisa. E depois de um tempo, volta a ser o que era. Provavelmente é induzido, ou aonde o círculo de amizade, onde tá envolvido, porque um tá fazendo, eu vou também, e vai seguindo o bonde, e aquele momento tá assim. Depois muda, enfim... Tem também, tá? Tem também. They them because I think I just don't really care. Quem destruiu aquela garota fofinha, meiga, cristã, que tava louvando, e você viu aqui no início desse vídeo, foi Hollywood. E Acabei de falar, é o que eu falei, Hollywood. E a gente tem, né, essas coisas que também acontecem até mesmo aqui no meio artístico aqui no Brasil, que você já deve ter ouvido falar, né? Teste Sofá, entre outras bizarrices. Eles são craques nisso. Cara, o Jaden Smith é uma coisa bizarra. O Jaden Smith, cara, de como ele era lá no Karate Kid, que foi, se eu não me engano, o primeiro filme que eu vi dele, ou se não, acho que foi o outro filme lá com o Pursuit of Happiness, lá do Will Smith e os dois. Mas aquilo ali é bizarro. O moleque aqui também, ó, que fez Anakin, enfim. É porque tem aquela coisa, né? Quando você começa muito cedo, você tem que ter uma boa estruturação, tanto familiar. Muitas vezes o pai nem o pai e a mãe estão preparados. E daí tem a questão de abandona logo o colégio, vive trabalhando coisa que não estava preparado, larga algumas coisas que deveriam ser primárias na sua vida e acaba desandando, né? Acontece muito, a gente vê muitos casos assim. Macaulay Culkin. O diabo manda nessa porra! E é por isso que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a fake news do caso Bella Ramsey, a criança cristã não binária que abandonou a internet após supostamente sofrer bullying dos nerdolas. Cara, isso aí também eu acho... Aquilo que eu falei, é bizarro. Novamente, ela é uma figura pública. E isso tende a acontecer. A pessoa tem que estar firme quando alguém falar alguma coisa. Só que uma coisa, eu sou totalmente contra, tá? Eu comentar aqui no meu vídeo da minha casa, eu falar a respeito sobre uma determinada coisa que não me agradou, é uma coisa. Eu ir na casa da pessoa, eu ir nas redes sociais dela, eu sou totalmente contra. Não duvido que tenha esse tipo de pessoa. Eu não duvido que tenha aquelas pessoas que não têm o que fazer e vão fazer isso. Isso eu sou contra, tá? Isso aí é contra. Bella Ramsey se tornou o foco de críticas após estrelar a série de The Last of Us, interpretando a personagem Ellie Williams. Essa participação na série foi um tremendo fiasco e gerou vários memes na internet. Então, a gente vai ter um bebê. Assim, Nossa. A gente e o Jesse também, Cara, né? falar em brincadeira, eu até fiz uma postagem recente aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui, acho que tá bem aqui, ó, quer ver, ó? Tem uma postagem recente-taça que eu compartilhei, que eu falei assim, nossa, preciso compartilhar. Que fizeram com esse negócio de teste, né? Que é isso aqui, ó. Que tem a cena clássica do filme do Iluminado, em que ele, hello, que ele tá batendo na porta e bota a cabeça, here's daddy. Here's daddy. Cara, muito bom, cara. Meu Deus. É do Jesse, né? A gente vai ter um bebê. Eu vou ser pai. E abrindo um parêntese aqui rapidinho, antes de se aprofundar no tema, só pra esclarecer pra vocês que eu tô um pouco ausente aqui do canal. Tive um problema com o meu PC, minha placa de vídeo foi de base de vez. Eita, e eu não tenho como fazer vídeo, editar e fazer live com vocês, né? Porém, a Amandinha tá editando esse vídeo aqui pra mim, ela vai me ajudar aqui a tocar o canal por enquanto. É claro que os vídeos agora serão editados dessa forma, não vai ter câmera nem nada, porque eu não consigo gravar, mas a gente vai se manter produzindo conteúdo. Vai cair um pouco o ritmo, né, dos vídeos, mas o canal segue de pé. E eu vou atualizando vocês aí. Eu sei que tem muita gente mandando mensagem e querendo ajudar. Muito obrigado aí pela força. Mas eu não quero incomodar. Caraca, eu pensei até que Ô, macho, pensei até que você tava... Geralmente eu não incomodo, né, o macho. Tem vezes que a gente fica conversando durante 1 hora já. Mas eu até pensei que agora com esse vídeo aqui ele tinha voltado real oficial, então pelo jeito eu acho que ele ainda não conseguiu a placa de vídeo dele, cara. Mas logo consegue, macho. Ninguém.
E é esse o ponto. E esse ponto também é importante esclarecer, porque isso mostra que eu não tava fazendo vídeos, inúmeros vídeos aí, fazendo bullying com criança, nem nada do tipo, né? Eu tive que voltar do exílio justamente para me defender, porque depois de um vídeo aí de um youtuber famoso, começaram a imputar crime à Liga Nerdola, que eu faço parte. Exato. E é aquilo. Eu tenho ouvido muito, pessoal, tá? É a mesma coisa que, ó, o macho saiu do asilo, deu um jeito e fez um vídeo pra falar a respeito. Por quê? O Peter, já falando o nome que ele não quis citar, não sei se ele cita ao longo do vídeo aí, mas eu já citei também no início, que é o seguinte: ele é esperto. Peter, eu sei que você é esperto, eu sei que você é bem aconselhado judicialmente, eu sei que você já faz isso, generaliza que é o que aconteceu, e depois fala que não, veja bem, eu não comentei nada, mas eu sei que você, a forma como você se expressou e a forma como você pontuou algumas coisas, pra quem que tem o Tico e o Teco funcionando, dá a entender, sim, que você está falando dos nerdolas. Então, você já fez isso e já sabia que ia ter não é porque eu até fiquei sabendo que ele falou que a gente é dodói. Não é que é dodói. Você falou da gente. Você só não deu o nome aos bois, mas você generalizou. Você tá falando dos nerdolas. Entende? Até pra uma pessoa que não é criador de conteúdo e viu as coisas que você disse, entende que, cara, pô, o cara tá falando até de mim, porque eu sou um nerdola, eu me considero, eu tô junto com o pessoal, eu tô com a bolha. Então você mesmo se afasta das pessoas, porque, cara, as pessoas conseguem ver o que você tá fazendo, né? Inclusive, a gente tem muitos desafetos aí na internet que vão interpretar o vídeo da pior forma e utilizar isso pra nos difamar. É por isso que eu tenho que vir aqui, né? Então, enquanto o youtuber famoso fala que a gente tá pulando em cima da bala, na verdade, a gente tá tomando 7 headshots seguidos de bala perdida. Headshot. Cara, e o pior é que tem até o próprio Cinquentão, um salve pro Cinquentão, que ele mesmo mencionou, cara... O Peter, o que ele não entende é que ele tem 14 milhões. Quando ele fala isso, e teve lá na primeira treta, segunda temporada dele, não do Yasuke, que é a primeira temporada, a segunda do Capitão América, sem soro, que ele falou ali, não sei o que, e ainda, não, que veja bem, que não sei o que os caras são preconceituosos, não sei o que ele tá com o discursinho desde a primeira temporada do Yasuke, do Capitão América, e nessa aqui, de Lacrola. Vocês percebam que é o mesmo diálogozinho. É a mesma estruturazinha. E ele fala isso, e ele falou que ainda até jogou no vídeo do Capitão Sensoro que o nosso público é tóxico, dando a entender que o público dele é tudo puritano. Gente, não é. Não é tanto que tem uma postagem aqui, que eu não duvido que quem falou o que falou dentro da postagem do Giga, falando a respeito da mãe dele, é uma pessoa que visivelmente está do lado do Peter. Logo, obviamente, né, não sejamos ingênuos aqui, o cara é inscrito do canal do Peter. Então, ele sim tem a parcela do canal dele, que também são os tóxicos. Só que, obviamente, ele não vai querer ver isso aí. Ele não vai falar isso aí. Ele não vai querer admitir isso, não é mesmo? Ele não vai querer admitir. Porque nunca é pra atingir a gente, é sempre não intencional e a gente que tá interpretando errado. Então, essa situação já extrapolou todos os limites, é por isso que eu preciso vir aqui e fazer vídeo me defendendo. Tchá, propaganda, vou deixar rolando. Ó, Game of Thrones, cara, nossa saudade de Game of Thrones. Vamos lá. Destaque pro meme do Marquito. Cara, o Marquito. Eu já gostava do Marquito na época em que eu assistia o Ratinho. Porque o Ratinho teve uma época que eu gostava. Hoje eu não assisto nem TV. Mas o Marquito hoje ele se superou porque aquilo é o tipo de profissional que cai na zoeira, que entende o momento, entende, cara, ele entende que isso vai acontecer, mano. Isso é a diferença. Olha lá. Lá ele, ó, boss. Aqui pela Liga Nerdola. Lá ele, ó, boss. Produzido em imagens pelo nosso consagrado memeiro Jorgeta. Olha lá, muito esse bom. meme furou a bolha, viralizou lá na gringa. Olha lá. Tem uns caras na gringa, cara. Mesmo no programa do Ratinho. Olha lá. Como é que eu Como vocês aí também. Olha lá. cara 26 anos comigo? Verdade. Você teria alguma explicação lógica? Como é que pode isso aqui? Olha lá. Quem fez aí? Cara, ele pegou a camiseta que fizeram. Cara, muito bom, mano. Como é que pode? Quem fez isso aí? Estão fazendo. Estão fazendo. Tá vendendo. O que você quer que eu faça? Tá vendendo. Olha aí.
no filme. É você e eu. Muito bom. E, cara, Muito bom. isso Olha lá, foi olha lá, simplesmente olha lá. hilário. Tudo bem que Mano, agora ele caiu na zoeira. Isso é um profissional raiz que entende o seu lugar, que ele é uma figura pública que cai na zoeira, porque senão o pessoal vai cair matando, já cara. perdeu a graça, um monte de gente tá repetitivo, virou o tiozão do pavê, tá exagerado, tá chato. Mas isso não é bullying, isso não é crime, é apenas humor. E Sim. não é difícil você separar piada de crime. Aliás, o termo bullying já traz um contexto criminoso envolvendo jovens, já que trata basicamente de um ambiente escolar. E Sim, muita que é o que eu disse no início da live, que tende isso a acontecer já na nossa infância, no colégio, né? gente ainda tem na cabeça a imagem da Bella Ramsey como uma criancinha, já que ela ficou popular justamente após interpretar uma garotinha, Game of Thrones. a Lyanna Mormont em Game of Que ninguém reclamou. Ninguém reclamou. Ela tá lá pra fazer o papel. A questão é quando a gente fala de retratação, de ser fiel à obra, tá? Thrones. Uma garotinha bem casca-grossa, diga-se de Sim, passagem. muito boa. E Muito bom. juntando essa imagem com a narrativa de bullying, cria-se um apelo emocional para se proteger uma suposta criança oprimida por marmanjos nerdolas. Sendo que hoje ela é uma atriz famosa com 21 anos. 21 anos. Qual é o próximo Eu passo? pensando. Petição para aumentar a maioridade para 30 anos? Se bem que a idade mínima de 30 anos para votar não seria uma má ideia, mas isso é Com certeza. outro vídeo. O ponto é que não é difícil você separar quem é escroto, quem tá perseguindo a pessoa, indo nas redes sociais humilhar, xingar, ofender, o que de fato é paia, e eu não concordo, com quem tá fazendo só. É o que eu falei. Cara, ir nas redes sociais é uma coisa que a gente... Cara, até teve uma questão que o pessoal tava falando que tava rolando preconceito com aquela atriz que fez lá a série do Obi-Wan Kenobi. Eu acredito que tem muitas coisas que são distorcidas na internet. Pode sim haver pessoas que vão nas redes sociais dela, não concordo, nem fui ver se realmente acontece. Mas tem a questão também que a mídia também extrapola um pouco na notícia pra deixar o negócio mais, sabe, o calo maior, entende? Será que realmente é isso aí? Ou tá uma forma de proteger a atriz de algo que tá sendo uma bosta, a série que foi, né? Então é isso. Piada. Inclusive, vou recomendar pra vocês o vídeo do Wagner do canal. Por sinal, cara, eu comecei a assistir esse vídeo, eu parei, mas assim, eu sei que a resposta do Wagner, assim, não tem nem como refutar, tá, Peter? Não tem como, eu sei que ele deve ter feito outro vídeo, foi 1h30, eu comecei a assistir, eu não quis assistir porque justamente eu ia fazer um react do vídeo do Peter, se eu fizesse eu assistindo ali o vídeo do Wagner, ia tirar ali a minha primeira... visão em cima do vídeo, então eu acabei não assistindo, então vou voltar. Cômico falando sobre isso. É um longa-metragem de 1h30, mas pra mim, valeu cada segundo. É o melhor vídeo que eu assisti Muito falando bom. sobre esse assunto. E o Wagner Bom. reagiu a um youtuber famoso que problematizou esse significado da palavra, mas Muito bom. E você vê que ele não tá... Porque tem essa questão que ele... Ai, vocês estão usando a minha imagem. Cara, é aquela coisa... Eu acho que não tem problema de usar a imagem porque a gente tá falando de você. Entendeu? Como a gente, no mínimo, esperaria que você fosse mais coerente e direto. Olha, a minha crítica é contra o gigante Richard. Da mesma forma que o Giga está fazendo uma série de vídeos e colocando a sua cara lá porque ele está... apontando pra você. O assunto é você. A conversa é eu e você. E ele tá fazendo isso. Que é como um adulto deve fazer. Cara, eu tô falando com você, cara. Aqui, ó. Né? youtuber famoso, não vou citar o nome, nem colocar imagem, porque esse youtuber se mostrou muito incomodado com os nerdolas fazendo vídeos com a imagem dele. E para não contrariar youtuber famoso, que hoje em dia, sei lá, pode configurar crime, eu vou respeitar. Esse youtuber famoso criou uma polêmica... Eu vi... Rolou um meme esses dias na internet do... Como é que fala? O Neymar fez um cabelo e compararam com essa parte aqui do Caio, Eu, a patroa das crianças. Caralho.
vazia, com a narrativa de que estavam fazendo bullying com uma garota, e isso fez com que ela desativasse as suas redes sociais. A Bella Ramsey desativou suas redes sociais há muito tempo, antes mesmo de começar a segunda temporada de The Last of Us. Cara, é a melhor coisa que a pessoa deve fazer. É isso que eu falei, você é uma figura pública, cara. Cara, ignora, vai fazer outra coisa. Se eu tivesse mais tempo, hoje eu tô dentro da internet e tal, porque é o meu meio de comunicação, eu tô envolvido pra criar conteúdo, eu preciso fazer isso, entende? Mas se eu tivesse oportunidade, eu também, cara, eu ia ficar longe. Sinceramente, eu ia ficar longe, eu ia procurar mais coisas pra fazer, ler mais livro, fazer mais exercício, cuidar da minha saúde, entende? Mas eu preciso, isso aqui é uma forma que eu estou acreditando numa forma de sustento futuramente, num futuro não tão distante, entende? Ou seja, os memes do Marquito e outros que estão viralizando agora não fizeram ninguém ir na rede social da menina Ramsey, porque ela já nem tinha mais redes sociais. Isso é uma polêmica vazia. A sensação é que a gente tá no meme do Lula Molusco, lá do Bob Esponja, vendo o mundo inteiro se divertindo com as piadas da Ellie lá fora. Enquanto aqui no Brasil tá um clima de merda depois que um youtuber famoso de direita resolveu problematizar a piada. E agora? Então a gente combateu a patrulha woke esquerdista justamente que tentou criminalizar piada e patrulhar a internet, usando isso como desculpa para regulamentar as redes sociais. Pra quê? Eu nem sei se ele... Sabe que ele respondeu alguma coisa aqui? Não falou nada. Eu pensei até que ele ia responder, ele desativou, deixou de ser amiguinho de todos. Eu me livrei de Sleeping Giants, Nerd Boomer Image, Lil Vilichinho, Santinelli, Load e outros satélites da esquerda. Pra quê? Pra ser patrulhado agora por youtuber famoso de direita? Eu não vou ser patrulhado nem pela direita e nem pela esquerda. Eu vou estar aqui para dar a minha opinião e também fazer a piada que eu quiser. Veja bem, é claro que tem gente passando do ponto, repito, gente escrota. Isso sempre vai existir sobre qualquer assunto. E se você quer denunciar isso, tá tudo bem. Só deixe claro sobre o que e quem você tá falando. A questão é quando as pessoas... Isso aqui eu até trago no campo de um exemplo do Will Smith, tá? Em Hollywood, lembra que quando teve lá no Oscar, acho que há uns 4 anos atrás, eu não lembro o ano, tá, gente? Em que ele deu o tapa no Chris Rock. Geralmente, Hollywood, ele sempre tende a trazer aquele humor ácido, traz um humorista pra fazer a apresentação da noite, pra não só entregar o prêmio e pronto. Aí tem toda aquela brincadeira, aquela zoeira, curtindo, fazendo zoeira com alguém que tá sentado. Pra quem já foi num stand-up, já foi num show de comediante, sabe que geralmente eles pegam uma pessoa, eles olham e brincam, geralmente eles pegam aquela pessoa, determinada pessoa, e ficam até o show inteiro. Isso é normal, mas geralmente eles lá no Oscar, eles vão fazendo uma leva de zoeira. O Will Smith tava rindo de tudo que é piada. Só que daí chegou com ele, é aquilo lá, faça piada com todo mundo. Agora, comigo você não pode. Meu amigo, então se não pode com você, você não deve nem rir da piada dos outros. Porque se você tá rindo, abre precedentes que podemos zoar com você também. Acho que é uma mão de duas vias. Agora não pode? Poxa, cara, que é isso, mano, né? Falando que cometeu bullying contra a menina Ramsey. E menina Ramsey entre bastante aspas, porque parece que ela virou um menino Ney da Lacrolândia, uma eterna criança que não tem responsabilidade nenhuma por suas decisões. É uma atriz adulta que escolheu essa profissão, que escolheu ser não binária e apoiar a Palestina. Ah, macho geek, mas ela tem autismo. Primeiro que o tweet que o youtuber famoso fez e cara, esse aqui, mas o que teve dizer, um dia vocês vão ser pais? Cara, oh meu Deus do céu, cara. A Terceira Guerra Mundial não fala sobre autismo, fala sobre aparência. E se zoar a aparência de celebridade for crime, vai todo mundo preso. Cara, vai todo... Por isso eu tô falando, todo mundo em algum momento citou alguma coisa. Cara, tem o Owen Wilson com o nariz desse jeito. O Owen Wilson com o nariz desse jeito. Esqueci o nome dele, Brandon, não sei o que. O cara que fez o pianista, nariz tortão. E tem outras coisas bizarras que ao longo dos anos em Hollywood que as pessoas, ao assistir, e principalmente hoje com a internet, obviamente as coisas tendem a se viralizar muito maiores do que era antigamente, que as pessoas sempre falaram, sempre aconteceu, porque aquilo que eu falei é figura pública. Então, cara, aguenta.
Aguenta. preso amanhã. É tchá, muita propaganda. Vamos lá. Que você acha que nerdola tem algum problema com autista? O que mais tem é nerdola autista. Na nossa comunidade tá repleto de autista e esses sofrem duplamente bullying. Exato. A figura do nerdola é basicamente do Paulo Cogos, que é autista. Nós temos um Bowser globalista que planeja dominar todas as galáxias. Ele quer uma dominação total. Então o Bowser ele tem a pretensão de ser a ONU. E ele ataca as pequenas monarquias, começando pelo reino dos pinguinzinhos. E a monarquista, direitista, bolsonarista Peach não quer deixar isso acontecer. Ela quer proteger o seu reino. E aí você vê a importância da beleza. O Cogos já foi alvo de muito meme, muita piada e nem Pois por é. isso ficou por aí chorando e se vitimizando. Exato. Chega a ser patético ver um Exato. youtuber famoso reclamando de bullying com... Mas é aquilo, eu posso estar enganado. Eu ainda vejo que isso de ter entrado e falado de um assunto assim meio aleatório, desnecessário, e entra em conflito com aquilo que eu acabei de mostrar lá no Vilela, eu vejo mais uma questão de tentando entender empreendedorismo, tá dando view, vai dar like, vai dar engajamento, vou entrar lá, vou falar. Independente se vão falar bem de mim, se eu tô pisando em cima dos tais nerdolas, tô nem aí. Eu tô lá. Não sei. Será? Não sei. Tô sentindo, não sei. celebridade. Ainda mais youtuber que se diz nerd. Sério, na boa, você acha que o bullying é falar da aparência de celebridade famosa? Todo dia tem nerdola sendo chamado de lerdão, de incel, de machista, taxista. A Liga Nerdola sofre 300 ameaças de morte. Falam que a gente... E detalhe, ó, ele tá mostrando um print, que tem vários, no Wagner, e tem um outro que fizeram do Giga, que eu falei pra vocês em relação à mãe dele não tá muito bem. Cara, aquilo ali foi, sabe, foi desumano. Foi desumano, cara. Foi terrível aquilo ali, sabe? A gente tem que morrer, apanhar, tomar madeirada, facada. Mas eu acho que às vezes o nerd de hoje em dia precisava tomar umas madeiradas, saca? Tipo... Ah, isso aqui, meu irmão, na moral. Liga nerdola. Isso aqui é normal, né? Esse tipo de coisa ninguém fala. Ó, por que, youtuber grandão, por que você não fala a respeito disso aqui? Nessa hora você fechou os olhos, não estou vendo nada, né? Cara. Na moral, juro por Deus, mano. Se eu pudesse, eu... tomar umas madeiradas, saca? Ela atrasa movimentos, ela dá força a um tipo de pessoa que tem que desaparecer da face da terra. Eu acho que os nerdola hoje Olha em dia tá isso. foda, mano. Olha isso. Tá ligado a linha da vida? Olha isso. Todo mundo tem a linha da vida. Isso é o tipo de coisa que eu não esqueço Se eu também, cara. pudesse, eu acabava com a linha da vida de vocês no ato, mano. Bizarro. Não ia ter mais vocês, se depender de mim. Papo reto. Bizarro. Você já viu um youtuber famoso denunciando isso comovido como um Não. aliado e defensor? Não, é isso que eu falo pra vocês. Eu espero minimamente em que as pessoas em que nós estamos numa bolha, nós somos considerados amigos, ninguém veio falar pra mim pra eu fazer vídeo. É que me incomodou porque eu percebi, porque eu sou adulto e eu entendo do que ele tá falando. Tá saindo da boca generalizando as coisas. E eu sei aonde que tá sendo o ataque. Porque é muita esperteza esse tipo de ataque, né? Eu acho que pros adultos aqui do canal, pras pessoas que têm o Tio que Tech conversando, entendem e sabem que é real isso que eu tô falando aqui, tá? E a gente sempre ajudou. A gente sempre ajuda, a gente sempre defende, porque o outro lado, a princípio, até onde eu sabia, e hoje eu tô começando a entender o porquê que os lacrolas não gostam desse youtuber. A princípio eu pensava que era questão de inveja, porque isso faz parte do ser humano, né? Talvez é invejoso por causa do sucesso dele e tal. Ou talvez porque já tinham percebido que ele já tinha feito algum tipo desse tipo de coisa que tá acontecendo com a gente, com eles também. Não sei, agora me pergunto. Agora começo a me perguntar as possibilidades, não é mesmo? Dos nerdolas contra o bullying? Não. Parece que o youtuber famoso que se diz nerd tá mais preocupado em defender artista famoso do que de fato combater qualquer tipo de crime virtual. Ah, Macho Geek, mas você não tem empatia com uma criança. Engraçado que quem tá falando isso tava aloprando o pastor Mirim dias atrás na internet e tão até hoje. Mas até lá,
lá, ninguém reclamou de empatia ou que não houve comoção contra o bullying criminoso contra uma criança. E olha que garanto que tem um monte de gente... E assim, eu sobre esse pastor Mirim aí, gente, quando se trata falar alguma coisa em relação ao nome de Deus, e eu vejo uma criança que nem saiu das fraldas, nem aprendeu ainda... saiu do colégio fazendo isso aí, e as pessoas, adultos sensatos, assim, eu gostaria de dizer e acreditar, ovacionando um moleque desse assim, cara, gente, assim, cara, o mundo, cara, precisa ser estudado, cara, se bem que depois de ter visto Bebê Reborn, o Monte Everest sendo opressor, meu, eu não espero mais nada, cara, do nosso Brasil, cara. Nas redes desse tal pastor Mirim fazer bizarro, hein? Bizarro, hein? Umas coisas bizarras, hein, cara? Aqui vai dar um filmão aqui, hein? Todo tipo de comentário. E ainda que eu não faça isso, nem incentive ninguém a fazer isso, pra mim isso não é crime. Cá entre nós, você não acha que essa piada do pastor Mirim também já tá um pouco saturada? Eu posso falar que pra mim essa piada já perdeu a graça, que algumas pessoas estão passando do ponto, sem conclamar uma cruzada pra criminalizar todo mundo que faz piada com uma, entre aspas, criança. Esse pastor Mirim, ao invés de se vitimizar e fugir da internet, ficar chorando e gritando por crime, tá indo em tudo quanto é lugar, em igreja, podcast, em evento e capitalizando em cima disso. Não é uma atitude muito mais inteligente? Pois é a questão do Marquito. Em vez de ficar chorando da feiura dele, ele foi lá e caiu na zoeira junto. Aí o pessoal ovaciona, o pessoal adora. Não concordo, gosto das coisas que o garoto aí tá fazendo, mas ele tá sendo esperto, né? De uma figura pública, eu me lembro que um tempo atrás, uma modelo de conteúdo adulto, que veja bem, trabalha exatamente lucrando com a própria aparência e imagem, passou a ser comparada com o Beisola da Grande Família. E ela fechou as redes sociais, sumiu da internet, processou alguém por bullying? Não. Ela passou a fazer várias collabs com esse ator que fez o Beisola e explodiu na internet. É claro que a adulta Ramsey não é brasileira, mas vamos supor que ela fizesse uma publi pra HBO Max. Cara, eu acho que eles deveriam fazer, que é o que ele vai falar, deveriam fazer um bem bolado de se ela viesse aqui no Brasil pra divulgar a The Last of Us, a HBO Brasil deveria fazer ela se encontrar com o Marquito. Cara, seria pica das picas. A mesma coisa do cara lá do... Aquele americano que ele não fazia muito sucesso lá, que ele tava no Todo Mundo Odeia o Chris, que ele fez sucessos brasileiros, adorável. Foram lá no moleque que fez o Todo Mundo Odeia o Chris, o cara foi meio antipático. Logo, o pessoal, daí ele pegou e abraçou, o outro abraçou. Ele veio pro Brasil, comprou camiseta, fez vídeo. Eu amo você, Brasil. Olha a diferença. Olha o impacto que isso tem, cara. O marketing positivo que isso tem, se você saber lidar com a situação. Junto com o Marquito aqui no SBT. Esse do caralho. Isso seria bullying. Se ela também fosse esperta, ela capitalizaria em cima disso, ganhando mais fama, mais dinheiro, mais seguidores. Exato. E ela entenderia que não tem ódio contra ela. É só piada, é só humor, é o jeitão dos rapazes. Grande parte da galera que tava zoando ia virar fã dela e passar a acompanhar ainda mais depois desse encontro. Aliás, a gente nem sabe como ela se sente especificamente sobre isso, porque ela não tá chorando na internet, fiscalizando os memes para decidir o que é crime e o que não é. Quem tá fazendo isso é um youtuber famoso aqui do Brasil que tomou as dores e precisa criar um problemão para gerar hype e sinalizar virtude pra galera. É assim ele que vai ditar o que é meme, o que é piada e o que é crime. E ainda cita a religião pra cara, empatia. Isso aqui eu achei bizarro, cara. O macho mostrou um trecho da Bíblia, o cara foi lá, mas depois apagou. Mas é óbvio que o print é forever, né? Pra sinalizar a virtude, o cara vira até pastor, né? Mas enfim, exigindo empatia por uma suposta cristã não binária. Sim, uma cristã não binária. A cristã que leu a Bíblia, mas parou em Gênesis. Aliás, nem completou o Gênesis, né? Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher. Vão colocar uma mulher aqui no paraíso. Falou. Você começou a lacrar.
Cara, é surreal porque isso não faz absolutamente nenhum sentido. Um ser humano não binário não existe. Não existe pessoa de sexo neutro. Nem do ponto de vista biológico e muito menos do ponto de vista cristão. E a forma que o youtuber famoso trata a empatia do ponto de vista cristão é absolutamente maniqueísta. Ela não é uma criança cristã não binária. Ela era uma criança cristã. Foi no passado, e se afastou de Deus e então se declarou não binária. Exato. É apenas mais uma criança destruída pelo showbiz. A Bella Ramsey é basicamente a Priscila Alcântara de Hollywood. E do ponto de vista cristão, isso é horrível. É alguém que conhece a palavra, que estava pregando na internet e escolheu seguir outro caminho. E todo mundo sabe que como uma celebridade teen interpretou um papel de uma adolescente, ela vai influenciar vários jovens no mundo todo. Então tá tudo bem você bancar o pastor neocon do amor e da empatia. Mas depois que seu filho chegar em casa de cabelo colorido, falando eludelo, se identificando como um gato, não adianta querer xingar, bater, expulsar de casa. É como diz o ditado, criança trans é como gato vegano. Todo mundo sabe que a escolha foi do dono. Acho que a essa altura do campeonato, depois de tudo que eu mostrei, você já percebeu que isso não é exatamente sobre a Bella Ramsey, né? Toda essa comoção não é sobre bullying, não é sobre a adulta Ramsey, não é sobre falar da aparência de celebridade. Tudo é só espantalho para falar sobre a Liga Nerdola, cujo sucesso incomoda bastante. Exato. E é isso, pessoal, que o pessoal de fora, que assiste só um pequeno trecho, e eu fiz questão de fazer um monólogo no começo para entenderem que provavelmente deve ter pulado, porque é isso. É por causa que a Liga Nerdola incomoda. E aconteceu alguma coisa com esse criador de conteúdo, não sei se patrocinadores ou alguém que quer o mal da tal Liga Nerdola, dos Nerdolas, que foi lá e aproveitou da influência que ele tem e falou assim, destrói eles, faça alguma coisa, porque sim, a narrativa, o que ele disse, dá a entender isso. A gente percebe que foi mudado. A gente nota isso, né? A galerinha famosa do YouTube. E esse é o ponto desse vídeo. O youtuber famoso se expressa de uma forma dúbia, genérica, criminalizando quem está fazendo piada com a aparência de ator, sendo que, inclusive, ele mesmo já fez isso e foi pego na hipotermia. Olha só. Resgataram até alguns tweets que ele fala da aparência de algumas atrizes também. E tem o caso da atriz da Luz Estrela, né? Ela fez uns procedimentos faciais, ficou estranhíssima e o pessoal, nossa, zoou pra caramba a aparência dela. Não, ela foi... Né, apareceu... porque aquilo se destruiu. Claro que essa imagem aqui tá editada. Mas o ponto aqui é que a atriz que fez a Luz Estrela também bloqueou as redes sociais dela, bloqueou o perfil dela, de tanto que estavam zoando, aloprando a aparência, né? O rosto bizarro dela, que ficou depois dos procedimentos. O próprio também participou dessa zoeira. Aqui tem a matéria. Atriz de The Boys, Erin Moriarty, deixou o Instagram após assédio virtual. A atriz contou que deixou o Instagram em janeiro, após ser alvo de comentários por sua aparência. E o detalhe é que ela desativou em janeiro e o aquela sacaneada na aparência dela depois dela ter desativado o Instagram. Tem gente que não acredita em negócio de mapa astral. E aí fala é isso aí, cara. Vamos lá. Coloca todo mundo no mesmo balaio e com a narrativa de que estão fazendo bullying com uma menina. Aliás, cometendo o crime de errar os pronomes, já que, como ela é uma pessoa não binária, o correto seria menine. Calma, Parri. E para se blindar das críticas a essa narrativa falsa, o youtuber famoso, novamente da forma mais genérica possível, trata a Liga Nerdola. Cara, eu vejo isso aqui, cara, e é muito cenário, assim, que eu vi que aconteceu, né? I don't want to play with you anymore. Tipo, me aproveitei, usei, usufruí, foi bom enquanto durou, aprendi o que eu tinha que aprender, percebi o que vocês estavam fazendo, como que vocês trabalhavam, enfim, agora tá na hora de dar lapada, não sei, cara. Ia caindo, jogando os brinquedos, I don't wanna play with you anymore, cara. Nerdola como uma seita de extremistas intolerantes que não aceita quem pensa diferente e fica fazendo 300 vídeos pra refutá-lo. Eu faço parte da Liga Nerdola e 90% dos meus vídeos são defendendo ou elogiando esse youtuber famoso. A gente não pode tirar a opinião do Nerdola. Se o Ó, Nerdola acha... isso aqui eu mostrei. Pois é, eu mostrei mesmo, porque é contraditório com as coisas que ele tá falando, fazendo agora, e o que ele fala isso aqui, ó. Aqui cai por terra toda a narrativa. Toda a narrativa. É diferente, até ruim pra aquele pessoal, pô, a opinião do cara.
Deixa o cara falar que achou fulano feio, fulana feia, não combinou com o papel, não gostei, achei ruim. Pô, o cara tem a opinião dele. É mesmo, é? É mesmo, é? Sou bastante criticado por parte do meu público, Pois é. justamente por isso, já que esse... Pô, criticaram o macho quando abriu a câmera que ele era gordinho, que ele tinha excesso ali, o calo sexual. Porra, cara, ele não ficou se doendo, caiu na zoeira e tal. Pô, velho. famoso, do nada, resolveu entrar numa cruzada santa virtuosa contra os nerdolas. Então é assim, o youtuber famoso sugere que quem tá zoando a aparência de atriz é criminoso, não é homem, é moleque, tá fazendo bullying com uma garota, etc, etc, etc. E se eu respondo, eu sou intolerante e não aceito quem pensa diferente. É sério isso? O que eu tenho que fazer então? É aceitar ser acusado de crime, ser preso, processado, calado? Ah, então tá bom. Bota as algemas aqui e me leva. Ó, os outros Superman novo. Pode contrariar o youtuber famoso extremista, porque não. é bullying. Tem que ele é a última bolacha do pacote. aceitar, porque ele sabe o que ele faz. Ele é o nosso capitão nerd. Nossa. Só mais 72 horas, nerdolas. Tá de sacanagem, né? Eu não queria fazer esse vídeo, eu não tô nem um pouco feliz fazendo ele agora, mas eu tenho que me defender. É óbvio que eu quero farmar views no YouTube, principalmente falando de canais que eu gosto e rebatendo canais que eu não gosto. Sei lá, vai ver, isso é bullying agora. Vai ver, isso é bullying agora. Está incomodada, e repito, mesmo com 90% dos meus vídeos em relação a ela sendo positivos, eu vou respeitar essa decisão e não vou mencioná-la, mas isso não é uma indireta, não é um ataque, é simplesmente um esclarecimento do meu posicionamento sobre esse assunto. Senão daqui a pouco estão impondo a opinião de outros na minha conta e a PF tá batendo aqui na minha porta. Imagina, preso por bullying com celebridade famosa. Pelo amor de Deus. Ah, Monark! Tudo seja fraude. Obedece ao demônio. Até o próximo vídeo. Bom, gente, a gente chegando ao fim, o vídeo vai se estender, vai ficar longo aqui, vai dar 1 hora. Vídeo nível gigante Richard. Pra você que ficou até o final, espero que você tenha gostado. Comente aí o que você achou de toda essa treta, tá bom? Gostaria de saber a sua opinião. E se você é novo aqui no canal, gostou da minha opinião, gostou da opinião do Macho, gostou da nossa opinião do pessoal aí da Liga Nerdola, se inscreva no meu canal Geek Raiz, se inscreva no canal do Macho Geek, nos canais aí parceiros da Liga Nerdola, tá bom? Te vejo no próximo vídeo e nos comentários desse aqui. Um abraço, fica com Deus e fui!